E se você fosse contratada para fingir um noivado com um milionário frio controlador e incrivelmente irresistível? Agora imagina começar esse acordo por necessidade e descobrir aos poucos que o que era só encenação começa a parecer real demais. Já viveu algo que começou errado, mas te levou a algo que você jamais esperava? Essa história é para quem já duvidou do amor, mas no fundo ainda acredita que ele pode nascer nos lugares mais improváveis. Um romance cheio de reviravoltas, tensão, desejo contido e escolhas que mudam tudo. Se você quer se emocionar, torcer e se perder num amor que não segue regras, fica até o final. Você vai se ver aqui. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A massa estava crescendo mal naquela manhã. Isadora encarava a tigela com a testa franzida, a farinha ainda colada no braço, enquanto calculava mentalmente se o fermento vencido da semana passada ainda era culpado pelas fornadas frustradas. Era cedo demais para preocupações com pão. Mas a vida não perguntava se ela queria respirar antes de atropelá-la com obrigações. A avó tossia no quarto, e isso bastou para Isadora retomar o ritmo com mais foco. A massa precisava ir ao forno antes das 7. Às 8 começava o turno no café. Às 10 ajudava a dona Cida na mercearia, e com sorte às 6 da noite estaria de volta com os 78 ares no bolso e a cabeça latejando. Depois de entregar os pães, trocou de roupa no vestiário improvisado da padaria, ajeitou os cabelos como deu e saiu. Andava com os fones desconectados. Não ouvia música, só usava como escudo social. Foi quando o celular vibrou, e o número desconhecido piscou com insistência. Alô? Senhorita Isadora Fernandes? Disse uma voz de mulher, firme, quase corporativa. Falo do Grupo Montivani. Seu nome foi indicado para uma vaga especial. Gostaríamos de saber se está disponível para uma entrevista ainda hoje. Isadora parou no meio da calçada, quase sendo atropelada por uma bicicleta. Como assim? Que vaga? Eu não me candidatei para nenhuma. Os detalhes só serão repassados presencialmente. Informações sigilosas. A vaga é altamente compensadora. O endereço foi enviado por mensagem. Pedimos descrição. A ligação caiu. Isadora olhou o celular como se ele fosse explodir. Tudo parecia suspeito, mas a palavra compensadora acendeu um alarme de necessidade. E de toda forma ela não tinha muito a perder, apenas muito a pagar. O edifício era alto, com fachada de vidro e mármore branco. Ela quase desistiu quando viu o porteiro a avaliar com desconfiança, mas respirou fundo e entregou o nome. Subiu ao 28º andar. A recepcionista, fria como o ambiente, apenas indicou uma porta. Do outro lado, silêncio. E então o homem entrou. Terno sob medida. Barba bem feita. Olhos que não sorriam. Isadora Fernandes? Ela assentiu. Sou Lorenzo Montivani. Sente-se, por favor. O nome já era conhecido. Notícias, escândalos, financeiros, prêmios de empreendedorismo. Isadora se sentou desconfiada. Está me oferecendo um emprego? Ou tentando me recrutar para um filme estranho? Ele sorriu. Um sorriso mais técnico do que caloroso. Estou oferecendo um contrato de noivado. Fictício. Duração de 6 meses, termos claros. Remuneração generosa. Isadora o encarou como se ele tivesse acabado de sugerir um sequestro. Isso é sério? Extremamente. Tenho uma cláusula no meu testamento que exige que eu esteja casado ou noivo até o final do ano para garantir a fusão de uma holding familiar. Estou com o tempo apertado. Preciso de alguém de confiança fora dos holofotes, sem vínculos escandalosos ou interesses ocultos. Ela deu uma risada nervosa. E achou que isso tinha a ver comigo? Seu nome foi indicado por uma consultora de imagem que trabalha conosco. Pesquisamos. Seu histórico é limpo, sua presença é simpática e sua imagem é facilmente moldável para relações públicas. E ele a observou. Você tem um jeito real que gera empatia. Ela cruzou os braços desconfiada. E o que me garante que isso não é uma armadilha? O contrato é detalhado. Nenhum contato íntimo é exigido. Apenas presença em eventos, moradia conjunta,
com alas separadas e um código de conduta social. Em troca, você receberá o valor acordado mensalmente, além de cobertura médica para sua avó. Ele deslizou um envelope na direção dela. Dentro, havia um contrato já revisado por advogados, uma tabela de eventos e a quantia de 50 mil reais mensais, além de bônus em caso de entrevistas e exposição pública. Isso é insano, murmurou Isadora. E ainda assim tentador. Você pode recusar. Ele disse calmamente. Não preciso de uma atriz. Preciso de uma parceira que saiba jogar com elegância. Mas se aceitar, saiba que estará entrando num mundo que não perdoa vacilos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Pensou nos boletos, nas receitas médicas acumuladas, nas oportunidades que nunca teve. E então disse: aceito, mas com uma condição. Lorenzo arqueou uma sobrancelha, interessado. Eu sou quem eu sou. Se você quiser me transformar num manequim, é melhor procurar outra. Eu não minto sobre quem sou. Você quer uma farsa elegante? Tudo bem, mas eu serei verdadeira. Sempre. Ele se inclinou para frente, os olhos mais atentos. Fechado. Só mais uma coisa, disse Isadora se levantando. Eu exijo respeito. E se quiser que eu entre nesse jogo, vai ter que aprender a jogar de verdade. Lorenzo sorriu, dessa vez com um traço genuíno nos olhos. Bem-vinda ao jogo. O carro preto parecia flutuar pelas ruas da cidade, isolando Isadora do barulho, da poeira e da rotina que deixava para trás, ainda que fosse apenas temporário. Ela apertava o zíper da bolsa a cada 3 minutos, nervosa, conferindo pela 5ª vez se o contrato estava ali. Não sabia se precisava levá-lo. Talvez só servisse como lembrete. Isso era real. Mesmo que parecesse uma peça de teatro prestes a começar. Ao atravessar os portões do condomínio Montivani, o mundo pareceu mudar de textura. As árvores estavam milimetricamente podadas. As casas não tinham grades. E até o vento parecia mais limpo. A mansão era quase um palácio. Mármore, colunas, janelas gigantescas. E uma imponência silenciosa, como se o lugar observasse quem ousava entrar. Senhorita Isadora, disse uma mulher de postura rígida, vestindo uniforme cinza escuro. Seja bem-vinda. Sou Helga, a governanta. Irei conduzi-la ao quarto e explicar as regras da casa. Isadora seguiu-a em silêncio, sentindo o salto ecoar sobre o piso de mármore. Passaram por salas que mais pareciam um cenário de novela, até chegarem a uma ala mais reservada. Esse é o seu quarto. O Sr. Lorenzo fica na ala oposta. As interações públicas serão decididas conforme o cronograma de imagem. Helga falava como se estivesse lendo um manual. A partir de amanhã, começa o processo de transição visual, ajustes de conduta e simulações de eventos sociais. A senhorita será acompanhada por uma consultora de imagem e um assessor de etiqueta. Não vai me desejar boa sorte? Isadora arriscou. Helga apenas ergueu o queixo com neutralidade. Senhorita, aqui sorte é o que se constrói. Bom descanso. O quarto era maior do que o apartamento inteiro onde morava com a avó. Havia um closet cheio de cabides vazios esperando novos papéis, literalmente. A cama parecia acolhedora, mas Isadora dormiu mal. Na manhã seguinte, uma equipe de 3 mulheres chegou às 8 em ponto. Mariana, a consultora de imagem. Vera, a especialista em etiqueta. E Thaís, a maquiadora. Temos trabalho, anunciou Mariana animada. Você é linda, mas ainda é uma página em branco. E a sociedade, minha querida, ama capas bem diagramadas. As primeiras horas foram preenchidas com desfiles de roupas, sessões de maquiagem, aulas de postura e testes de expressão facial. Sorria sem mostrar os dentes. Agora com os olhos. Isso. Agora como se estivesse fingindo gostar de alguém. Perfeito. Isadora tentava acompanhar, embora parte de si sentisse que estava perdendo algo essencial no caminho. Sua espontaneidade. À tarde, ela foi chamada à sala principal. Lorenzo a aguardava com um notebook sobre o colo, ainda de terno, como se não soubesse relaxar nem em casa.
Está se adaptando? Perguntou, sem levantar os olhos. Isso aqui é uma fábrica de bonecas, respondeu ela sentando-se em frente. Lorenzo a olhou de relance. Preciso que você se encaixe, temporariamente. E se eu quebrar uma peça do molde? Ele ergueu uma sobrancelha. Não quebre. Algumas peças são difíceis de substituir. Ela sorriu, mas havia um gosto amargo por trás. Naquela noite, o primeiro compromisso oficial, um jantar beneficente promovido pela Fundação Montivani. A consultora havia escolhido um vestido vinho ajustado ao corpo, elegante, mas discreto. Os cabelos estavam presos em um coque clássico. Ela se sentia disfarçada de si mesma. Ao chegar, flashes começaram a disparar. Isadora entrelaçou o braço no de Lorenzo, conforme treinado, e sorriu com os olhos. Ou tentou. Sentia que todos no salão olhavam para ela como uma figurante que havia invadido o palco principal. Essa é Isadora. Lorenzo a apresentou a um grupo de investidores. Minha noiva. A palavra pareceu pesar no ar por alguns segundos. Uma surpresa encantadora, disse uma senhora com colar de pérolas, lançando um olhar julgador dos pés à cabeça de Isadora. Tenho certeza de que será uma adição curiosa à família, emendou outro convidado com tom sarcástico. Isadora mantinha o sorriso, um sorriso protocolar, um escudo. Durante o jantar, segurou a taça com cuidado, mas cometeu um deslize. Brindou fora de sincronia com o grupo e derrubou uma gota de vinho sobre a toalha branca. Os risinhos abafados ecoaram mais alto que qualquer orquestra de fundo. Na volta para casa, o silêncio no carro era sufocante. Até que Lorenzo falou: é um jogo cruel. Eles nasceram conhecendo as regras. E eu entrei no segundo tempo sem uniforme. Completou Isadora olhando pela janela. Você se saiu melhor do que muitas que já tentaram. Ela o encarou, surpresa. Isso foi um elogio? Foi um reconhecimento. São coisas diferentes. Ela riu mesmo sem querer. Antes de dormir, recebeu uma mensagem inesperada. Não se deixe moldar demais. Só quem tem raiz resiste ao replantio. Amanda. Era da melhor amiga que ela não via desde a assinatura do contrato. Sentiu o peito apertar. Precisava encontrar um jeito de não desaparecer dentro do papel que agora representava. No espelho, encarou o reflexo. A maquiagem perfeita, o penteado impecável, o vestido justo. E lá no fundo ainda havia ela. A mulher comum que ousou entrar no mundo de bilionários. Amanhã teria mais aulas, mais eventos, mais olhares duros. Mas esta noite, pelo menos, era dela. Os dias foram passando como peças de dominó caindo, em ritmo constante. Isadora já conhecia a rotina da casa, os horários dos compromissos, os olhares enviesados de alguns funcionários, principalmente da governanta Helga, e o silêncio metódico de Lorenzo. Ele era educado, direto, eficiente. Mas havia algo nos pequenos gestos que começava a escapar do roteiro. Uma vez por semana, Isadora visitava Dona Lourdes, acompanhada por um motorista discreto. Na terceira visita, encontrou no banco de trás uma sacola com mantimentos especiais, azeite de oliva, remédios e um livro de poesia que a avó amava, mas estava fora de catálogo. Não havia bilhete, apenas os itens. Você sabe que isso foi ele, né? Disse Dona Lourdes, sorrindo ao ver os produtos. Esse homem está tentando falar outra língua. Qual? A dos que não sabem demonstrar nada? Isadora rebateu, ainda relutante. A dos que aprenderam a amar tarde demais. De volta à mansão, a tensão entre os dois parecia se desdobrar em silêncios menos hostis. Às vezes encontravam-se na cozinha durante a noite quando a casa já dormia. Ele tomava chá de menta. Ela pegava um pedaço de bolo escondido. Começaram a se sentar à mesa, em lados opostos, trocando frases soltas. Até que uma noite, sem planejar, conversaram por mais de 1 hora. Você tem medo de quê, Lorenzo? Perguntou ela de repente. Ele a encarou por alguns segundos. De que as pessoas se aproximem por interesse.
e de não perceber a diferença quando não for. Ela não respondeu, mas ao sair da cozinha, deixou uma fatia de bolo separada num prato, com um bilhetinho escrito à mão. Para quando o medo for menor do que a fome. Na semana seguinte, viajaram a trabalho. Um evento fechado da empresa em Gramado, onde Lorenzo faria um discurso para investidores internacionais. Isadora foi convocada como noiva exemplar. Mas ali, longe da imprensa tradicional e da formalidade da cidade grande, algo mudou. Na primeira noite, Lorenzo a encontrou sozinha no jardim do hotel. Ela usava uma manta sobre os ombros e observava o céu escuro. Precisando de ar? Ele perguntou. Precisando de silêncio que não seja tão ensaiado. Ele se sentou ao lado, e juntos olharam para o nada. Você já teve alguém? Ela perguntou. Já, por pouco tempo. Achei que era amor. Era um plano. E doeu. O suficiente para construir muralhas com câmeras de segurança. Isadora sorriu, amarga. E você acha que o que temos é diferente? Ele hesitou. Não sei. Só sei que quando você se cala, a casa fica barulhenta. Ela o olhou surpresa. E então, devagar, inclinou-se até que seus lábios se encontrassem. O beijo foi lento, tenso, como quem atravessa uma ponte frágil. Ele não puxou. Ela não se afastou. Ao final, ela sussurrou. Isso não estava no contrato. Eu posso adicionar uma cláusula se preferir. Ela balançou a cabeça. A vida já anda cheia de cláusulas. Só quero o que for espontâneo. De volta à mansão, a atmosfera parecia outra. Havia uma intimidade silenciosa que não dependia de toques ou palavras. Isadora percebia que Lorenzo passava a observá-la mais. Não com desconfiança, mas com curiosidade. Começava a perguntar sobre sua infância, sobre os livros que lia. Ela respondia com cautela, mas aos poucos ia baixando a guarda. Foi nesse momento de fragilidade que Valentina ressurgiu. Ela apareceu em um evento de gala, como uma tempestade disfarçada de brisa. Lorenzo, disse com um sorriso impecável e olhos venenosos. Não sabia que estava colecionando talentos populares agora. Isadora estava ao lado, vestindo um elegante vestido azul marinho que a equipe havia escolhido. Sentiu o golpe na autoestima como uma lâmina. Valentina. Lorenzo respondeu seco. Ela os deixou com um comentário ácido. Cuidado, querido. Algumas flores murcham quando são arrancadas demais da raiz. Isadora fingiu não ouvir, mas sentiu. Naquela noite, ao voltar para casa, ela ficou em silêncio durante todo o caminho. Ao entrar no quarto, encontrou uma caixa sobre a cama. Um par de brincos antigos com um bilhete. Minha mãe os usou no dia em que foi apresentada à sociedade como noiva do meu pai. Achei que gostaria de ter algo que fosse só nosso. Ela segurou os brincos como se segurasse algo vivo. Mas por dentro, o medo crescia. 2 dias depois, uma carta chegou para Lorenzo. Era da ex-noiva. Dentro, além de uma carta agressiva sobre oportunismo disfarçado de pureza, havia um envelope com documentos, um dossiê sobre Isadora, investigação sobre sua vida, sua família, suas dívidas, coisas que Lorenzo já sabia. Ele mesmo tinha mandado levantar antes do contrato. Mas o que ele não sabia era que o envelope original ainda estava no cofre. Este era uma cópia que Valentina havia conseguido. Pior, ela anexara fotos de Isadora com Amanda, em dias difíceis, legendadas como amizades envolvidas em fraudes. Era tudo manipulado, tendencioso. Mas Lorenzo hesitou, e a hesitação o condenaria. Na manhã seguinte, ao descer para o café, Isadora encontrou Helga com uma expressão rara. Hesitação. O Sr. Montivani está recolhido. Aconselhou que a senhorita compareça sozinha à entrevista de hoje. Recolhido? Após receber correspondência de conteúdo sensível. Isadora não fez perguntas, apenas assentiu, voltou para o quarto e encarou o próprio reflexo. Ela sabia que estava sendo julgada novamente, e que talvez o mesmo homem que ela estava começando a amar
Estava mais uma vez tentando decidir se ela era digna de confiança. E o mais triste? Ela não se surpreendeu. O som da chuva batendo contra os vidros era a única coisa que quebrava o silêncio na ala principal da mansão. Lorenzo estava no escritório desde a noite anterior. Não desceu para o café, cancelou os compromissos do dia e, segundo Helga, pediu para não ser incomodado. Isadora fingiu que não se importava. Mas seus olhos voltavam o tempo todo para a porta de vidro que separava o jardim da área comum. O mesmo jardim onde, dias atrás, Lorenzo havia segurado sua mão pela primeira vez sem plateia. Agora ela estava sozinha ali. Helga deixou um bilhete sobre a bandeja do café da manhã. O Sr. Montivani pediu que a senhorita compareça ao evento de hoje sozinha. Disse que há um assunto urgente a resolver. Helga. Isadora leu 2 vezes. Não era só sobre o evento. Era sobre ser afastada. Silenciosamente, como se ela fosse um detalhe. Um risco. Mais tarde, antes de sair para o compromisso, ela cruzou com Renato, braço direito de Lorenzo. Ele parecia mais incomodado do que o normal. "Preciso te mostrar uma coisa", disse, sem rodeios. A conduziu até o carro e lhe entregou um tablete. Nele estava a carta enviada por Valentina, digitalizada, destacada e com anotações que deixavam claro o objetivo: provocar ruptura. Dentro, havia versões manipuladas de documentos que Lorenzo já conhecia, além de conversas antigas entre Isadora e Amanda que haviam sido editadas fora de contexto. "E ele acreditou nisso?" perguntou Isadora com um nó na garganta. Ele hesitou. "O que, vindo do Lorenzo, já é uma forma de dizer que sim", respondeu Renato sem expressão. Ela devolveu o tablet. "Obrigada por me mostrar. Isso é mais do que ele foi capaz de fazer." Naquela noite ela não voltou para a mansão. Foi direto para a casa da avó. Bateu a porta com a mesma mala que carregava quando chegou na primeira vez. Dona Lourdes não perguntou nada. Apenas a recebeu com um abraço forte e um prato de sopa quente. "Você veio porque está ferida. Mas não esqueça que quem sangra ainda está vivo", disse a idosa enquanto acariciava seus cabelos. Horas depois, no silêncio do antigo quarto, Isadora pegou o contrato de noivado que guardava por segurança. Nunca tinha lido a última cláusula. Aquela que permitia rescisão unilateral em caso de quebra de confiança. Ela sorriu amarga. Pois bem, cláusula ativada. Rasgou o papel em pedaços como quem se liberta de uma corrente invisível. Na manhã seguinte, Lorenzo acordou com a casa vazia de ruídos. Isadora sempre acordava antes. Sempre cruzava o corredor para pegar um chá na cozinha ou conversar com Thaís sobre o vestido do próximo evento. Mas agora, o ar estava mais frio. Renato o esperava na sala. Ela foi embora e levou com ela tudo o que você fingiu não precisar: sinceridade, afeto e coragem. Lorenzo não respondeu, mas quando subiu e encontrou o quarto dela arrumado, com o porta-retrato vazio e o perfume dela desaparecendo aos poucos, sentiu como se algo essencial tivesse se quebrado. Na cabeceira, um envelope com seu nome. Dentro, uma carta escrita com caligrafia firme. "Eu te dei o que ninguém compraria, minha presença verdadeira. Você me devolveu o que eu mais temi, a dúvida. Eu suportaria seus muros, Lorenzo, mas não a desconfiança camuflada de cuidado. Você teve medo, eu também. Mas a diferença é que eu fiquei mesmo assim. Agora vou fazer por mim o que você não soube fazer por nós. Confiar. Adeus." 3 dias depois, Amanda a encontrou sentada na calçada observando o céu de fim de tarde. "Você parece vazia." "Por que estou?" Isadora respondeu sem rodeios. "E se ele voltar?" Isadora suspirou. "Não é sobre voltar. É sobre como voltar." Amanda a puxou pela mão, como fazia na adolescência. "Eu não gosto dele, você sabe. Mas vi o que você virou ao lado dele. Foi como ver uma flor nascer no concreto. Se ele souber regar, talvez ainda valha a pena tentar. Mas quem garante que ele aprendeu a regar sem arrancar as raízes?" Amanda não respondeu. Apenas a abraçou. Naquela mesma noite, Lorenzo fez algo que raramente fazia.
Saiu sem segurança, sem motoristas, sem compromissos. Vestia jeans, um moletom escuro e levava nas mãos um pequeno caderno. Isadora o viu do outro lado da rua e não acreditou. "O que está fazendo aqui?" "Vim devolver isso." Ele estendeu o caderno. Ela reconheceu. Era o diário onde escrevia pensamentos soltos. Havia perdido semanas antes. "Eu li", confessou ele. "Não deveria, mas li e encontrei um trecho onde você escreveu. Talvez eu seja o ponto fora da curva dele, ou talvez ele esteja fingindo ser linha reta." Isadora cruzou os braços. "E então?" "Descobri que eu sou todas as curvas que nunca soube fazer." Ela riu, apesar da raiva. "E você veio até aqui só para me dar frases poéticas?" "Não. Vim para te dizer que cancelei a fusão, quebrei o contrato com a holding e perdi milhões. Mas..." Ele engoliu seco. "Pela primeira vez ganhei a chance de fazer algo por vontade, não por medo." Ela o encarou. A chuva fina começava a cair, silenciosa como a pausa entre duas notas. "E o que você quer agora?" "Quero você. Sem contrato, sem cláusulas, sem certezas, mas com tudo o que é real." Ela respirou fundo. "Vai ter que aprender a construir com as mãos, porque meu coração não aceita mais moldes." "Eu aprendo. Você me ensina?" Ela o puxou pela gola do moletom e encostou a testa na dele. Uma aula por vez. E ali, sob a chuva, não havia promessas, apenas recomeços. O campo estava calmo naquela manhã de abril. Havia grama recém-cortada, flores pendendo em arcos brancos e cadeiras dispostas em semicírculo. Mas não havia fotógrafo contratado, nem drone sobrevoando a cerimônia. Nenhuma celebridade, nenhuma revista de noivas. Apenas pessoas reais, respirando um dia que não precisava de espetáculo. Isadora ajeitou a barra do vestido simples, mas elegante, com renda artesanal no busto e mangas de tule leve. Os cabelos estavam soltos e nas mãos não havia buquê. Apenas um bilhete dobrado ao meio. Dona Lourdes a acompanhava até o altar, com a dignidade de quem sempre soube que o amor, quando é de verdade, sabe o caminho de casa. Lorenzo esperava sob o arco floral. Estava de branco, com o blazer aberto e os olhos brilhando como se ainda não acreditasse que ela diria sim, mesmo depois de tudo. Porque ali, no fim das contas, não era sobre perdão. Era sobre escolha. E ela o escolhia. Não porque ele havia mudado, mas porque tinha aprendido a se desconstruir com humildade. Um mês antes da cerimônia, estavam sentados juntos em uma sala pequena da casa de Dona Lourdes. Ele havia levado pão de queijo, café coado e um envelope. "O que é isso?" ela perguntou. "O novo contrato." Ela o olhou assustada. "Tá brincando?" "Estou." Ele sorriu, pela primeira vez de verdade. "É só papel em branco, quero que a gente escreva do nosso jeito agora." Ela pegou a folha vazia e desenhou um coração torto no canto. "A cláusula é essa. Imperfeitos, mas sinceros." "Aceito." Ele respondeu, e beijou o topo da mão dela com reverência. Na cerimônia, Amanda leu um poema que ela mesma escreveu, falando sobre recomeços que nascem depois das decepções, sobre raízes que se fortalecem em solo partido. Helga, que no início desconfiava de Isadora, estava sentada na terceira fileira com um sorriso sutil no rosto. Até Renato apareceu, com um broche de cravo no terno e olhos marejados. E quando o oficiante perguntou se Isadora aceitava Lorenzo como companheiro, ela não disse sim logo de cara. Apenas o olhou fundo, sorriu com os olhos e respondeu: "Aceito o que somos. E tudo o que ainda vamos aprender a ser." Lorenzo soltou o ar com alívio e emoção. Estava acostumado a negociações, contratos e cláusulas. Mas ali, pela primeira vez, não havia garantias. E isso era libertador. Depois da cerimônia, sentaram-se na grama para comer bolo e rir com os amigos. Nada de salão, nada de pressa. "Sabe o que eu pensei hoje cedo?" Isadora disse enquanto dividia um pedaço de bolo com ele.
Que quer fugir para um lugar sem Wi-Fi e sem Elga te dizendo a hora da maquiagem. Ela riu. Quase isso. Mas pensei que a versão de mim que entrou na sua vida jamais imaginaria essa versão aqui. E a versão de mim que te contratou não acreditaria que um dia seria o cara do buquê. Você nunca me deu buquê. Ela provocou. Dei coisa melhor. Um campo sem grades e papel em branco. Ela se inclinou e o beijou suave. Os convidados aplaudiram com leveza. No dia seguinte não viajaram para a lua de mel. Foram visitar Dona Lourdes, que os esperava com um bolo de milho e 2 presentes. Uma caixa de madeira esculpida à mão, com uma carta dentro. Isadora abriu com cuidado. A letra era firme, mas tremida pela idade. Querida neta, vi você nascer com olhos de esperança. Vi você crescer com as cicatrizes de quem nunca teve nada fácil. Mas hoje, vi você se escolher. Não pelo dinheiro nem pelo conto de fadas, mas porque aprendeu que o amor de verdade também vem com cansaço, reconciliação e recomeço. Estou indo em paz sabendo que você encontrou seu lugar. E não é uma mansão. É um olhar que te reconhece mesmo quando o mundo duvida. Com amor, Lourdes. Isadora leu em silêncio. Lorenzo a abraçou por trás. Nenhum dos dois chorou, mas algo ali se transformou, como se o ciclo tivesse finalmente se fechado. Meses depois, numa tarde comum, estavam sentados em um banco de praça observando crianças brincando. Você acha que vai ser um bom pai? Ela perguntou do nada. Lorenzo arregalou os olhos. Isso é um anúncio? Isso é uma pergunta. Ela riu. Ele pensou olhando o céu. Acho que, se eu aprender a ouvir antes de mandar, se eu lembrar que carinho não é fraqueza, e se eu tiver você ao lado, talvez eu não erre tanto. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Então vai dar certo. Na última página do novo diário de Isadora, havia uma frase rabiscada com pressa, como quem escreve com o coração acelerado. Não foi sobre um contrato. Foi sobre 2 histórias que tropeçaram uma na outra e decidiram caminhar juntas. Algumas histórias começam com contratos, outras com promessas. A deles começou com um acordo improvável, costurado por interesses e assinado com desconfiança. Mas o tempo, esse editor invisível da vida, foi reescrevendo cada cláusula, com toques de silêncio, olhares sinceros e escolhas feitas no escuro. Porque o amor, quando é real, não precisa de garantias. Ele só precisa de 2 corações dispostos a desaprender o medo para reaprender o encontro. E talvez seja isso o que diferencia o amor das versões que vendem por aí. Ele não é o fim de uma jornada, mas o começo de uma construção, feita com mãos trêmulas, tijolos de vulnerabilidade e uma dose diária de imperfeição. Isadora e Lorenzo não se encontraram prontos. Eles se encontraram dispostos. E é isso que faz uma história valer a pena ser contada ou vivida. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.